Olá, tudo bem com você? Então, hoje a gente vai falar sobre como é que você pode conseguir superar as suas dificuldades e obstáculos se você estiver enfrentando alguma coisa nesse momento, tipo alguma jornada, alguma dificuldade no seu caminho, profissional ou não, né, em qualquer outra área. Então é isso que a gente vai falar hoje. Bom, pra gente poder entender melhor essa conversa, né, pra começar essa conversa melhor, eu vou te dizer que você, querendo ou não, você é uma espécie de herói ou heroína. Tipo assim, todos nós somos heróis e heroínas em algum sentido. Isso porque dentro da jornada do herói, que é uma estrutura que todas as histórias têm, sejam elas histórias de super-heróis ou não, todas as histórias possuem essa estrutura, essa jornada do herói. E essa jornada do herói funciona assim, o herói ele quer alcançar alguma coisa, e para ele conseguir alcançar esse algo, ele tem que passar por uma série de obstáculos e desafios que às vezes impedem ele de conquistar esse algo e às vezes são coisas que ele realmente precisa enfrentar para ele conseguir conquistar aquilo. Então, querendo ou não, na nossa vida a gente tem um pouco dessa estrutura dessa jornada do herói, né? A gente sempre tá querendo conquistar algo e sempre vão ter obstáculos e dificuldades no nosso caminho, né? Só que, ao contrário das histórias ficcionais que a gente vê na televisão, nos livros, nas séries e tal, ao contrário disso, os obstáculos e dificuldades que a gente tem na nossa frente, nas nossas vidas como heróis e heroínas, não é algo que um super vilão ou uma pessoa do mal ou maligna vai colocar na nossa frente. Então, a gente não tem um antagonista. Pelo menos não algo que seja diferente da gente. Na verdade, quem é o nosso verdadeiro vilão que vai colocar todos esses obstáculos e dificuldades na nossa frente pra gente não conseguir conquistar o objetivo que a gente quer, é a gente mesmo. Então, muitas vezes é a gente quem vai colocar obstáculos e dificuldades na nossa frente. Quem vai acabar fazendo com que a gente seja o nosso pior inimigo, sabe? Então, eu queria te dar 3 formas hoje que você pode lidar com isso melhor, para que você não se torne o seu maior inimigo quando você estiver numa jornada, numa busca por algum objetivo seu. Um dos primeiros obstáculos que a gente costuma enfrentar quando a gente está sendo o nosso maior inimigo é o seguinte: às vezes a gente acha que a gente não é suficiente. E a gente fica se comparando com os outros e fica sentindo que a gente não é suficiente e se auto-sabotando. Então, tem um livro que se chama A Coragem de Ser Imperfeito, que eu vou deixar a capa em algum lugar dessa tela. E nesse livro, né, que é escrito pela Brené Brown, no primeiro capítulo mesmo, ela já começa explicando pra gente sobre um negócio que chama cultura da escassez. A cultura da escassez é a cultura em que a gente vive. A sociedade em que a gente vive, o mundo em que a gente vive. E essa cultura da escassez, ela diz que, tipo assim, a gente sempre vai querer ser suficiente, vai sempre tentar ser suficiente, mas a gente nunca vai conseguir sentir que a gente é suficiente. Então, a gente pode até conseguir se tornar suficiente ou ser suficiente, né? Mas a gente nunca vai sentir que a gente é suficiente, a gente nunca vai sentir que a gente é o bastante. E muitas vezes a gente faz muitas coisas ou deixa de fazer muitas coisas na tentativa da gente ser suficiente. Então, o nosso maior medo, na maior parte do tempo, né, é que a gente descubra que a gente não é suficiente, que a gente não é o bastante, que a gente não consiga sair desse se sentir insuficiente e que a gente nunca consiga se tornar bastante, nunca consiga se tornar o suficiente. Então, esse é um grande medo que a gente tem. E ele se reflete em muitos obstáculos que a gente coloca na nossa frente. Então, por exemplo, a procrastinação é uma dessas coisas que a gente evita fazer algo para que a gente não realize esse algo e quando a gente realiza a gente fracasse. E aí quando a gente fracassar a gente vai perceber, né, que a gente não é suficiente. Outra coisa também que a gente faz para impedir que a gente não perceba que a gente é insuficiente, que a gente ache que a gente é insuficiente, né, é o perfeccionismo, que a gente tenta deixar tudo perfeito e maravilhoso sem nenhum erro para que, sei lá, os outros não percebam que a gente não é suficiente, sabe? Que a gente ainda não se sente suficiente o bastante.
Então, outra coisa também, quando a gente consegue fazer algo que a gente acha suficiente, às vezes até assim a gente não se sente que a gente é suficiente ainda. Então a gente acaba tendo a síndrome do impostor, que é você achar que você é um impostor ali, que você não entende como é que você conseguiu fazer aquele algo. Então, a cultura da escassez, ela afeta muito o nosso comportamento e a forma como a gente lida com as coisas pra gente conquistar algo. Então, a cultura da escassez por si só pode ser muitas vezes essa coisa que vai te fazer se tornar o seu maior inimigo. Então, você acaba se tornando o seu maior inimigo, procrastinando, tendo perfeccionismo e a síndrome do impostor, né? Eu fiz há um tempo atrás um mini produto, né, que era tipo um PDF mais ou menos, explicando sobre essas 3 coisas, né, sobre a procrastinação, perfeccionismo e a síndrome do impostor e como lidar com isso. E eu vou deixar o link para você baixar esse mini produto, né, na descrição, caso você queira entender melhor essa conversa, né, sobre essa autossabotagem e tal. Mas uma forma da gente lidar melhor com essa procrastinação, com esse perfeccionismo, com essa síndrome do impostor e com esse fato da gente nunca sentir que a gente é o bastante, que a gente nunca é suficiente, uma coisa que ajuda muito e que me ajuda muito também é a autoexpressão. Então, a autoexpressão é uma técnica que eu mesma criei, uma prática que eu mesma criei, em que você vai usar a expressão, seja ela escrita, verbal ou até interna, né, os seus próprios pensamentos, já que quando você está pensando, você, querendo ou não, está se expressando de alguma forma, né? Você usar essa sua expressão de um jeito bom, de um jeito benéfico, para você conseguir lidar melhor com o seu emocional. Se tratando com mais bondade, com mais gentileza, reconhecendo quando você está se auto-sabotando dessas formas, quando você está sendo o seu maior inimigo e tudo mais. Então, a autoexpressão vai te ajudar com tudo isso e com muito mais. E você pode aprender sobre a autoexpressão através do meu e-book. Eu tenho um e-book completo, né, falando sobre as 4 partes da autocompaixão, que é a ficção, reflexão, expressão direta e linguagem corporal, né, que são as 4 partes da autoexpressão. E você pode aprender sobre isso, sobre a autoexpressão e conseguir se autoexpressar através desse meu e-book. Eu vou deixar o link para você conseguir saber mais sobre esse meu e-book na descrição também. Outro obstáculo que às vezes a gente coloca na nossa frente, que a gente se impede de realizar aquele algo, né? É a gente achar que a gente não tá pronto, que a gente não sabe o suficiente, que a gente não tem as ferramentas suficientes pra gente poder começar esse novo algo, pra gente alcançar esse nosso objetivo. Então muitas vezes a gente fala assim, eu não tô pronto pra fazer algo. Eu não sei o suficiente, eu não tenho todas as ferramentas suficientes, eu não tenho dinheiro suficiente, eu não tenho contato suficiente, enfim, a gente encontra muita desculpa pra falar o que a gente não tem de suficiente. Que volta pra cultura da escassez, né? Tipo, que a gente nunca vai sentir que a gente é o bastante. Então a gente nunca vai sentir que a gente tá pronto, realmente. A gente nunca vai sentir que a gente tem todas as ferramentas certas, que sabe de tudo. Então, sempre quando eu me sinto assim, sempre quando eu fico pensando assim, nossa, eu não tô pronta pra fazer algo, eu não me sinto pronta, eu lembro de uma carta do tarô. Essa carta do tarô é a carta do mago, essa daqui. E a carta do mago, ela é interessante porque ela fala que a gente pode usar as ferramentas que tem ao nosso redor pra gente conseguir conquistar algo. Então, o mago, ele é aquele que ele usa as ferramentas que tem ao redor dele, usa os conhecimentos ao redor dele para ele conseguir algo. Então, mesmo que ele não saiba de tudo, não tenha todas as ferramentas, não tenha todos os contatos, os dinheiros e tudo mais, ainda assim ele começa. Porque ele sabe que, em parte, essas coisas que ele vai precisar, talvez mais para o futuro, ele vai conseguir no decorrer da jornada. Ele vai conseguir conquistando aos poucos. Então, o importante pro mago, né, é você começar. Você começar de onde você tá, com o que você tá. Porque a gente nunca vai ter o suficiente, a gente nunca vai ter tudo que a gente acha que a gente precisa ter, sabe? Mas a gente pode começar se a gente se lembrar do mago, sabe? E por fim, um último obstáculo que às vezes a gente coloca na nossa frente, uma dificuldade que surge na nossa frente, né, pra impedir o nosso caminho, é a gente ou não saber pra onde ir,
ou não saber o que a gente quer. E uma carta que nos ajuda bastante a entender melhor como é que a gente pode seguir nessas duas jornadas, né, de você saber o que você quer conquistar, mas não saber o que você tem que fazer para você conquistar aquilo. E também você não saber o que você quer conquistar. Uma carta que nos ajuda é a carta da justiça. Então, a carta da justiça, ela é muito chamada também da carta da colheita, da carta do karma. Então, ela sempre nos pergunta assim, o que você quer colher no futuro? O que você quer colher no futuro? E o que você precisa plantar agora para você poder colher esse algo no futuro? Então, é tudo uma questão de colheita, de plantação, sabe? Se você quer colher algo no futuro, você precisa plantar algo que esteja ligado com esse algo. Então vamos dar exemplos, né? No meu caso, na minha jornada pessoal, o que eu quero alcançar, o que eu quero colher no futuro, são 3 coisas principais. São felicidade, liberdade e vibrante. Eu sei que para que eu consiga colher felicidade no futuro, eu preciso plantar agora, né? Uma das ações que eu preciso plantar e colocar em prática agora é eu ir ao encontro do meu propósito de vida. Então, eu realizar o meu propósito de vida. E o meu propósito de vida é fazer as pessoas aprenderem a se amarem e se acolherem, sabe? Então, se eu estiver fazendo esse meu propósito de vida, ensinando as pessoas a se amarem e se acolherem, eu vou conseguir conquistar a minha felicidade. A parte da liberdade, eu acredito muito que para mim ter liberdade, eu preciso ter liberdade financeira e liberdade física também. Então, eu acredito muito que para que eu possa ter essa sensação de liberdade, eu gostaria muito de, viajar, sair viajando por aí e tal. E eu preciso ter minha independência financeira para isso, né? E eu sei que para que eu possa colher vibrante, né, no futuro, vibrante, para quem não sabe, é uma palavra que eu mesma inventei. E ela significa mais ou menos, um sentimento de que tudo é incrível e de que tudo tá mais colorido, sabe? É uma coisa que eu sinto muito quando eu tô escrevendo ficção. Então, por eu ter criado essa palavra, né, eu sei o que eu preciso fazer para que eu sinta esse vibrante, para que eu sinta esse sentimento. E o que eu preciso fazer é continuar escrevendo ficção. Sempre e sempre, né? Então, para que você entenda o que você quer colher no futuro e também o que você precisa plantar para você colher no futuro, para essas duas jornadas, você vai precisar de uma ferramenta muito importante que é o autoconhecimento. Então, você não vai conseguir saber o que você quer colher no futuro ou o que você precisa fazer para você conseguir colher aquilo lá no futuro sem o autoconhecimento, sem você se autoconhecer e entender quem você é. Porque, às vezes, liberdade, felicidade, vibrante, pra você pode não ser as mesmas coisas que são pra mim. Então, pra você, às vezes, felicidade é, sei lá, você construir uma família, você ter um emprego sólido e muito bem pago, sabe? Ou às vezes você ter um cachorrinho, não sei, às vezes o que você quer colher no futuro pode ser diferente, pode ser provavelmente a mesma coisa que outra pessoa, mas o que você vai ter que plantar é diferente, o que você vai ter que plantar que muda para cada um. E é aí que entra o autoconhecimento. E uma coisa que pode te ajudar muito a se autoconhecer mais, a conseguir se entender e se observar e se analisar, é justamente o tarô. Então, o tarô, ele é várias cartas que despertam algo dentro da gente, que mostram um lado da gente. E esse lado pode ser tanto algo ruim como bom. Todas as cartas, elas mostram um lado bom e um lado ruim da gente. Isso faz com que o tarô ele te mostre não só os seus pontos fortes, como também os seus pontos fracos, que são coisas que às vezes você precisa melhorar, que você precisa lidar melhor com aquilo. Então o tarô, ele é como se fosse um espelho. Você vai conseguir se observar através dele, através das cartas. Então, se você quiser se autoconhecer e se entender melhor através do tarô, e também permitir que o tarô te mostre caminhos e te faça perguntas e reflexões, porque o tarô também faz isso, sabe? Ele mostra pra gente caminhos de como a gente pode agir, do que a gente pode fazer, faz perguntas pra gente poder refletir mais sobre a gente, sobre o que a gente quer, sobre o que a gente precisa, sobre onde a gente deve tomar cuidado também.
e tal. Então o tarô ele proporciona tudo isso daí pra gente. Se você quiser ter todos esses benefícios do tarô e aprender a se autoconhecer através do tarô, né? Você pode fazer as minhas consultas de tarô. Então as minhas consultas, elas são uma forma com que você vai lidar com uma questão sua, algum problema, alguma dificuldade que você esteja passando, alguma coisa que você quer entender melhor. E através dessa consulta você vai ter mais clareza, ter mais autocuidado, mais autoconhecimento. E as minhas consultas, você consegue marcar elas através do meu WhatsApp. Então, para você marcar uma consulta comigo, uma consulta de tarô comigo, é só você mandar uma mensagem no meu número, que eu vou deixar em algum lugar nessa tela também. E eu vou deixar o meu número na descrição também. Mas, se você quiser entender melhor sobre essa consulta de tarô, antes de você se jogar nela, de você marcar uma consulta de tarô comigo, você pode conhecer as minhas consultas através do meu site. Então, eu tenho um site em que eu explico tudinho sobre essas consultas, como é que elas funcionam, para quem que elas são, o que que elas vão te gerar e tudo mais, preço e tudo mais. Então, você pode entender sobre as minhas consultas de tarô através desse site, que eu vou também deixar o link na descrição, tá? Enfim, é isso. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreva, porque aqui você vai aprender muito sobre amor próprio, sobre autoconhecimento, sobre tarô também, e sobre como o tarô pode te ajudar, sobre autoexpressão. Você vai aprender tudo isso daqui no meu canal. Se você acha que esse vídeo pode ajudar algum amigo ou amiga seu, né? Manda esse vídeo pra essa pessoa. Eu iria ficar muito grata. Enfim, é isso. Espero que esse vídeo tenha te ajudado e uma boa jornada pra você. Até o próximo conteúdo.